Olá, eu sou o Dr. Alain, médico oftalmologista, médico ortomolecular e também interessado em nutrição já há vários anos. Quem assistiu às minhas últimas palestras sabe que eu falei a respeito dos carboidratos. Eu falei a respeito da glicose, da frutose e mostrando os malefícios ou os problemas que esses dois carboidratos provocavam e provocam. E o pior é a frutose, dos dois. Hoje eu vou falar sobre o que certamente é o pior carboidrato de todos, e é o trigo. O trigo, o nosso pão de cada dia. O trigo que nutriu gerações e gerações. O trigo que é recomendado por várias entidades médicas. O trigo, onde se você olha na pirâmide alimentar feita pela USDA americana, você vê que os grãos representam a base da nossa alimentação. E o trigo é o principal, porque o trigo é um dos grãos mais justamente plantados no mundo. O trigo, na realidade, não mudou muito durante os séculos, a não ser em meados do século XX, onde justamente devido a hibridações artificiais, ele foi geneticamente modificado e aí ele mudou completamente. E é sobre isso que eu vou falar. Então, para falar sobre isso, eu tenho que fazer um retrospecto da história do trigo. Então vamos voltar para 8.500 anos antes de Cristo. O primeiro trigo ancestral, o Einkorn, que tinha 14 cromossomas, ele vivia naturalmente nas planícies da África. E o Homo sapiens daquela época, que eram caçadores e coletores, eles iam colher esse trigo e amassar os grãos com pedras até virar, enfim, um pozinho, misturavam com água e faziam um tipo de mingau e eles comiam assim mesmo. Como esse trigo representou uma parte da alimentação deles, um dia alguém teve ideia de que, afinal de contas, por que a gente tem que sair para pegar esse trigo? Vamos plantar. E aí começaram então a plantar em volta das moradias o Einkorn. Isso mudou completamente, né, vamos dizer, a maneira de viver dos caçadores-coletores, porque eles continuaram caçadores, mas já meio agricultores. É o início da Revolução Agrícola, não tem dúvida. E eles comiam essa pasta que não devia ser muito boa, porque para você ter o pão fermentado, você vai ter que esperar ainda vários milênios. E vários milênios, vamos voltar então agora a 3.300 anos antes de Cristo. Nessa época, o Einkorn cruzou com outra gramínea para formar um outro trigo chamado Emmer, esse com 28 cromossomas. Se eu estou falando sobre o número de cromossomas é porque é muito importante. Vocês sabem que nós, humanos, temos 46 cromossomas. Então o filho que nasce herda 23 cromossomas do pai e 23 da mãe. E ele fica com 46 cromossomas, que é justamente o gênero humano. Essas plantas, como o trigo, elas adicionam o número de cromossomas. Então, elas adicionam as características próprias de cada planta. Isso, em termos práticos, quer dizer o seguinte: o Emmer tem mais glúten e mais açúcar do que o Einkorn, porque ele já está com 28 cromossomas. Bom, tanto o Einkorn como o Emmer, assim em torno de 3.000 a.C., eles foram os dois grãos que foram usados justamente pelos sumérios, na época também de Moisés, e principalmente pelos egípcios.
Os egípcios descobriram justamente o fermento. Eles descobriram que essa massa, com fermento, ela se insuflava, inchava, crescia, e quando você colocava no forno, realmente virava um pão. Então os egípcios realmente descobriram o pão. E eles comiam muito pão. Eles comiam tanto pão que os gregos chamavam os egípcios de comedores de pão. E devido a esse excesso de pão, eu já li em algum lugar, não sei a que ponto isso pode ser verdade, mas parece que eles conseguiam comer 2 quilos de pão por dia. Gente, isso é muito pão. E isso realmente, não tem a menor dúvida, tornou eles obesos. Muitos egípcios eram obesos. Quando fizeram justamente o estudo das múmias, que os egípcios deixaram milhares de múmias, não eram só os faraós que eram mumificados, o povo também. No final eles tinham milhares e milhares. Eles viram que essas múmias tinham as mesmas doenças do que nós temos hoje. Gente, 5.000 anos depois, eles já tinham aterosclerose, eles já tinham osteoporose e também já tinham obesidade. Então você vê que, enfim, nada em excesso é bom, né? Bom, isso em torno de um pouquinho mais tarde, ninguém sabe exatamente a data, esse trigo Emmer, ele cruzou com outra gramínea e formou então um novo tipo de trigo chamado Triticum aestivum. Esse tem 42 cromossomas, então muito mais. Esse Triticum aestivum, podemos dizer que é realmente o ancestral do nosso trigo, que ainda é Triticum aestivum. Ele tem 42 cromossomas, então ele tem muito mais glúten, então ele é muito mais favorável à panificação. Tá? Bom, como diz, o trigo, esse Triticum aestivum, ele não mudou muito ao longo dos séculos. Tá? No século XVI, ele passou pela Idade Média, pelo Renascimento, século XVI, XVII, XVIII, XIX, sem mudar muita coisa não. Até o ponto que no século XVIII, um botanista sueco famoso, Linneu, ele classificou que tinham 5 variedades de Triticum aestivum. Então era isso. E esse trigo continuou sendo o mesmo trigo até em torno de 1950. Em 1950, um geneticista chamado Norman Borlaug e com a equipe dele começaram a fazer justamente experiências genéticas de hibridação artificial desse trigo. Eles modificaram tanto esse trigo que das 5 variedades de Triticum que Linneu tinha descoberto, eles fizeram mais de 25.000, tá? 25.000 variedades de trigo. Esse trigo foi tão modificado que ele tem, e o nosso trigo de hoje, ele tem 400% a mais de carboidrato, ele tem 14 proteínas a mais de glúten e ele tem 40 vezes o glúten do que o Triticum aestivum de algumas décadas antes. Esse trigo foi tão modificado que ele já não conseguia mais sobreviver sozinho. Ele precisa da mão do homem para dar herbicida, para dar nutrientes, porque ele sozinho não sobrevive. Não só isso, ele virou anão. Por que ele virou anão? Muito simples. Porque o Triticum aestivum natural, ele tinha 1,20 m de altura, que corresponde mais ou menos a isso. Vocês nunca viram plantio de trigo
com esse tamanho. Mas aí eles transformaram esse trigo num trigo anão, de 30 centímetros, no máximo a 60. Por quê? Porque o peso da semente era tão grande que se o trigo tivesse continuado com 1,20 m, a planta ia envergar. Então eles encurtaram o trigo. Tá? Bom, eu já disse que precisa de fertilizante, de agrotóxicos. Mas para que foi feito isso? É porque eles queriam aumentar a safra. Eles queriam aumentar a produção de trigo por área. E isso eles conseguiram. Realmente, esse trigo nosso hoje, ele fornece 10 vezes mais trigo do que o trigo de algumas décadas atrás. Agora, estranhamente, não foi feito nenhum estudo, nem em animais e nem em seres humanos, sobre, vamos dizer, a segurança desse trigo. Mas, como sempre, o que vale mais são os interesses econômicos. Então é o trigo que temos hoje. Bom, então já expliquei como que ele foi geneticamente modificado. Agora eu vou mostrar para vocês a moagem do trigo. Se eu estou insistindo tanto sobre as características do trigo, é porque para vocês realmente entenderem a que ponto ele foi modificado. Então vamos moer o trigo. Tá? O trigo, a semente do trigo, né, ela tem 3 partes. Ela tem o germe, tá? Ela tem o pericarpo, que é a casca, e a semente. Até 1880, aqueles moinhos de pedra, vocês já viram em filme, eles trituravam trigo, e essa massa toda de trigo era usada para fazer pão integral. Depois de 1880, surgiu um novo tipo de moedores, que se chamam moedores de rolo. Isso é 1880. Esses moedores conseguiam separar os vários elementos da semente. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o germe do trigo, que é o que vai formar a nova planta, foi descartado. Por quê? Apesar de ele ter uma grande, quer dizer, propriedade nutritiva, mas é porque ele contém lipídios, e esses lipídios eles se tornam rançosos mais facilmente. Então, se você deixar isso na farinha, ela tem menos tempo de validade no supermercado. Então, tira isso. A segunda coisa que foi retirada foi o pericarpo, que é a casca. A casca é extremamente rica em nutrientes, principalmente em nutrientes minerais. Isso também foi descartado. E aí, o que sobrou do trigo foi simplesmente a semente, que economicamente era a parte interessante, mas em termos nutricionais é a parte mais pobre. A semente praticamente tem só glúten e açúcar. Apesar de hoje, modernamente, eles adicionarem 4 nutrientes, na realidade essa semente perdeu 20. Então vocês entendem por que o trigo já está mais empobrecido do que era. Mas com isso, então, eles fizeram o trigo, quer dizer, a farinha, moendo a farinha. Mas aí tinha um problema. A farinha moída não era totalmente branca. Vocês lembram que a raça humana adora o que é branco. A raça humana adora o sal refinado, que é branco. Adora o açúcar refinado, que é branco. Adora o arroz branco. E esse trigo meio amarelado não ficava bonito, não dava aquela impressão de pureza que a humanidade gosta tanto. Então, o que se fazia? Deixava-se descansar o trigo de 14 dias a 1 mês. E ele naturalmente ficava branco. Então, ótimo. Assim, sim, mas a gente não pode perder tempo. Hoje ninguém tem tempo para esperar 1 mês para o trigo ficar branco. Então, eles inventaram uma maneira de branquear essa farinha de trigo.
Isso foi feito usando dióxido de cloro. Cloro é aquele mesmo produto que vocês têm na despensa e que clareia tudo. Então, quando usam o dióxido de cloro, realmente a farinha fica branca no instante. Só tem um pequeno problema. O dióxido de cloro, quando reage com trigo, forma um subproduto chamado aloxana. Essa aloxana é um veneno. Ela é um veneno para as células beta do pâncreas que produzem insulina. Hoje em dia, a aloxana é muito usada em laboratório para induzir diabetes justamente em animais. Então, mesmo que o pão branco que vocês comem tenha pouca aloxana, vai ter resíduos de aloxana. Não pense que foi fácil. Nos Estados Unidos foi uma disputa muito grande para ver se permitiam o uso do dióxido de cloro ou não. Isso foi até o Supremo Tribunal Federal americano, que vetou e proibiu o uso justamente do dióxido de cloro. Mas essa proibição nunca foi aplicada. Então hoje se usa nos Estados Unidos e se usa no Brasil o dióxido de cloro. De novo, são as forças econômicas que atuam nesse sentido. Bom, é bom salientar que na Europa o uso desse branqueamento é absolutamente banido. Então só tem mesmo nos Estados Unidos e aqui. Tá? Bom, o único, evidentemente também, que não foi feito nenhum estudo para ver a que ponto é tóxico ou não é tóxico. O único indício que nós temos sobre o uso desse branqueamento é que as pessoas que fazem uso de farinha integral são menos propensas a ter diabetes do que aqueles que comem farinha branca. Né? Enfim, é um grilo, né? Porque a gente nunca sabe de tudo, porque é tudo muito camuflado. Infelizmente não parou aí. Eu vou ter que falar sobre o glifosato. O glifosato é um herbicida. Esse herbicida, cujo nome comercial é Roundup, ele é o herbicida mais usado nos Estados Unidos e no Brasil. Realmente ele é muito usado aqui no Brasil. Esse glifosato, eu não vou entrar nessa polêmica de quanto que ele é tóxico, como que isso pode alterar o comportamento humano. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí é muito polêmico. Eu só vou entrar no que a gente realmente sabe. E como que o glifosato funciona. O glifosato funciona da seguinte maneira. Quando você coloca em cima das plantas, dos plantios, o glifosato simplesmente interfere com uma via metabólica das plantas absolutamente vital. Ele interfere na via chiquinato. Essa via chiquinato é aquela que produz aminoácidos essenciais das plantas. Então, se você coloca esse inseticida numa planta, ela normalmente vai morrer porque não consegue fazer os aminoácidos. A não ser que essa planta seja geneticamente modificada, como vocês sabem. Ela é geneticamente modificada para não ser, vamos dizer, morta pelo próprio glifosato. Tudo bem. Mas não importa. Mesmo que a planta seja geneticamente modificada ou não, a planta vai absorver esse glifosato. E esse glifosato, penetrando nas plantas, não adianta lavar porque ele não vai sair, você vai ingerir comendo a farinha. Bom,
Mas qual a importância disso? Porque o homem não tem essa via glifosato. Então, normalmente não teria problema nenhum de usar glifosato, porque isso não vai interferir na via chiquinato, porque nós não temos a via chiquinato. Então, tudo bem. Nós não temos, mas a nossa flora intestinal tem a via chiquinato. Então, você comendo farinha branca ou farinha, você vai interferir justamente em todas as tuas bactérias intestinais. Toda a tua flora intestinal vai sofrer. E principalmente a flora intestinal benéfica, porque elas têm a via chiquinato e elas morrem com isso. Essa alteração grande dentro do nosso intestino vai formar uma inflamação generalizada do intestino. E o que acontece? O intestino é formado por células juntas, extremamente juntas, chamado em inglês tight junction. Por quê? É porque para deixar passar somente os nutrientes necessários para seu corpo. O que não é necessário passa direto, mas não é absorvido. Só que quando o intestino é inflamado, essas tight junctions se abrem. E aí entram na circulação sanguínea coisas que não deveriam entrar, como proteína mal digeridas, aminoácidos que não são necessários e uma série de outros nutrientes ou não que não deveriam entrar. E quando eles entram na sua corrente sanguínea, eles vão estimular umas células responsáveis pela sua imunologia, que são os linfócitos T. Eles vão provocar inflamação também, porque eles vão reagir contra esses intrusos, vão provocar justamente crises de alergia e até de doenças autoimunes. Isso é muito sério. Bom, por que eu estou falando tanto disso? Porque esse aumento da permeabilidade intestinal é exatamente o que o glúten faz. O glúten também, isso vai ser na próxima palestra, também provoca justamente o aumento da permeabilidade intestinal e vai provocar os mesmos sintomas e doenças, sendo alergias, sendo doenças autoimunes. Então, quem é o culpado nisso? É o glúten ou então é o glifosato? Ninguém sabe, porque não tem estudo feito sobre isso. Mas os dois atuam da mesma forma. O único indício que nós temos, e um indício também extremamente grave que nós temos a respeito disso, é que a intolerância ao glúten aumentou muito nos últimos 15 anos no mundo. Certo, mas é devido ao glúten ou devido ao glifosato? Porque nos Estados Unidos, em 1975, nascia uma criança autista em 5.000. Não esqueçam desse número, 1975, uma criança autista em 5.000. E em 1990 começou a ser usado o glifosato, justamente nas lavouras. E é engraçado que esse nível, esse aumento de autismo corresponde exatamente ao aumento do uso do glifosato. Realmente tem um paralelismo desconcertante. A tal ponto que em 2013, isso é ontem, 2013, nascem nos Estados Unidos uma criança em 68. Olha o pulo, de 1 para 5.000 e uma para 68. E a previsão é que, se isso continuar, em 2032 vai nascer uma criança em 2 nos Estados Unidos, autista. Isso é terrível. Vale dizer também que na Europa o glifosato é absolutamente proibido. Aqui no Brasil, teve uma tentativa de aplicar uma lei em 2014 para impedir o glifosato, mas não deu em nada, né?
Bom, a única coisa boa que eu posso dizer sobre isso é que o Einkorn, aquele nosso trigo ancestral primeiro, ele é plantado no sul da França, no norte da Itália e no Iraque. E eu vi, olhando na internet, que você pode importar o Einkorn da Itália. Quer dizer, para quem está afim de fazer o pão em casa, fazer pizza em casa com o máximo de segurança e com a farinha mais segura que tem, pode importar o Einkorn, né? Bom, eu agradeço vocês terem me aturado até agora, porque é triste falar sobre o trigo sendo uma coisa ruim. Eu, como bom francês, adoro um croissant, mas eu prefiro comer um croissant na Europa, onde não tem nem glifosato e não tem aloxano. Aqui realmente eu evito o trigo. Então eu agradeço e até a próxima.